entender isso agora. Eu mesmo vou falar assim, que eu mesmo tô falando, mas dói em mim. Tudo que você falou assim, eu sinto sua dor assim de dor em mim. Mas, como eu falei, não uma religiosidade, mas olhar para aquele que é tão fiel conosco, que ele diz assim, ele é tão fiel que ele não pode negar a si mesmo. Eu tô falando de Cristo, eu tô falando de Deus, assim, ele fala assim, a única coisa que Deus não pode fazer é mentir. Se tem uma coisa que você pode falar de Deus assim, cara, não é porque ele não tem poder pra isso, é porque ele é tão imutável, tão é tão puro, fiel. Nele não há sombra, maldade, não E é assim, eu tô falando isso como eu tô falando, não é pra você colocar numa religião, assim, mas colocar em eterno, assim, em Cristo, em Jesus. E ainda quando a gente foi infiel, ele sempre foi fiel pra gente. Cara, você sabe que eu vejo o amor de Cristo nisso, assim, que é tipo Deus falando através do profeta dele, falando como ele se sentia em relação ao povo dele. Ele falou assim, eu tava um dia passando no campo, eu vi o povo, ele representava uma mulher ali. Eu vi quando você era bebê, largado no seu próprio sangue, esperneando. Que nem aqui foi a história, vocês conhecendo só. E ele, assim, você vê que Deus, ele coloca todo o sentimento dele em relação ao povo dele, assim, ele fala, eu vi você ia morrer, eu falei, mas eu te dei vida. Fiz você crescer, voltei, coloquei. Que ele comparava ao povo que Deus trouxe pra si como uma criança que foi jogada, tava na lama, cheia de sangue, tipo, desprezado. Eu chamei vocês quando vocês eram ninguém, quando ninguém nem passava, na verdade passava longe, porque vocês iriam morrer. E Deus, ele faz justamente isso, ele chama esse povo, ele fala assim, eu transformei você numa rainha. Ele diz isso assim, eu dei as melhores roupas, as melhores coisas. Eu não estou inventando, isso está escrito ali. É uma forma de Deus de se expressar como ele se sentia assim. Ele fala assim, eu dei as melhores coisas para você. Ele me traiu com todos os outros. Falando do povo, que o povo se prostituiu com todos os deuses que podia, com todas as outras nações, com todos os costumes que eram contra aquilo que Deus estabeleceu. Porque seguiram a vaidade do coração, os desejos do homem. E ele deixou assim, e você vê, Deus se ira ali. E Deus se ira e ele fala assim, por isso você vai padecer na mão deles agora. Aqueles mesmos... Ele fala assim, você só não foi como prostituta. Deus ele fala assim, porque a prostituta tem um preço. Ele falou assim, você foi pior. Ela ainda precisa para pagar alguma coisa, mas eles fizeram isso justamente até para afrontar Deus, sabe? Confrontar Deus. E o que eu quero dizer com isso? Só concluindo a história, que Deus se ira. Deus ele fica triste, ele fica profundamente magoado. E é justo, né? Assim. Imagina um Deus que não se iraria contra o pecado. Não seria Deus bom. Porque é a mesma coisa, verdade e mentira, não é? E ele faz isso e ele fala assim, e ele fala que o povo que ela quis ir atrás, despedaçou ela, deixou ela arruinada. Mas sabe o que eu acho mais interessante de Deus e mais improvável, cara? Que é uma reação assim, cara, que é difícil pra mim engolir. E de mim engolir, que ele fala assim, mesmo assim, por amor do meu nome, eu ainda vou te restaurar. Cara, eu acho isso assim, a coisa mais difícil e mais linda assim de Deus. Assim, Deus ele pega um povo, ele transforma um povo que estava morrendo, que não era nada, em uma nação brilhante. Essa nação trai ele de todas as formas possíveis. Uma nação que tem a presença de Deus, que não é nem o que a pessoa tanto ganhou, mas tá com a presença de Deus. É tipo você em casa, você tem alguém que ama, que tá junto, alguém que te veste, que provisão. Deus dava provisão pro povo, Deus trazia pra eles a lei dele. E a lei dele, as pessoas acham que é um peso, mas a lei dele é boa. As pessoas elas vão contra Deus, mas quando falam a traição, ninguém gosta de ser traído. Mas quem fala de não trairás, não adulterarás, quem fala é Deus. Tipo, tem um autor de tudo isso, tem um autor da onde vem toda a bondade, toda a justiça. E tinha tudo isso. Só que a gente é assim, como isso tá na Bíblia por um povo. Mas Deus fala que a gente é a mesma coisa. A gente fez tanto, Deus nos chamou, Deus deu a lei, Deus falou, anda no meu caminho que eu vou. E pela misericórdia, quando a gente sai, ele ainda fala, mas eu já paguei o pecado dos homens. Porque aquele preço que você sentiu que não quer que seu pior inimigo sinta, Jesus sentiu tudo isso na cruz. Antes dele ir, ele já estava suando sangue. Imagina Jesus sentindo o pecado dos homens. Tipo, a justiça é a sentença de Deus. E a ira é como um míssil. Quando Deus viu Jesus, não viu o filho amado que estava lá perfeito. Ele viu, na verdade, cada pecado nosso em cima do filho. É por isso que a ira de Deus já foi feita de uma forma que a gente não tem mais. Não tem nem como a gente falar que a gente tem que fazer justiça. Porque o único que faria justiça, ele fez no Filho para aqueles que creem. Quem não crê em Jesus já está condenado. Porque confia que ele mesmo
pelas suas boas obras ele vai ser justo, mas não vai, porque não há um justo na terra, sabe? E Deus já fez